Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso canal, O Twist. Esse canal ele foi criado com o propósito único e exclusivo de ajudar você, dono de agência, executivo de agência. Eu sou o Isaac, eu tô com meu sócio Carlinhos e Alexandre aqui. Nós estamos no sexto episódio da série Colapso das Agências. A gente pegou toda a nossa trajetória, as principais barreiras, as principais dores que a gente enfrentou na nossa jornada e trouxemos cada uma num alerta semanal aqui. Então a gente vem trazendo, quem não assistiu os últimos episódios, assista, porque tenho certeza que pode gerar valor para vocês. Gente, hoje a gente tem um episódio fantástico aqui para falar da execução à estratégia. Por que sua agência precisa virar parceira de negócios e não apenas fornecedora? Essa essa foi uma temática de uma virada importante para a gente. Queria começar aqui com o Carlinhos. Carlinhos, nos ajuda a conceituar um pouquinho isso. Eu queria saber o que significa para uma agência ser vista apenas como executora, ser enxergada ali como uma fornecedora. O que que isso implica, cara? Cara, a resposta é meio que simples, né? É quando que a gente passa a ser um número simplesmente para o cliente, né? Número esse que a gente pode ser substituído a qualquer momento dentro desse mar de concorrente que a gente enfrenta no dia a dia, né? Eu sou A gente apenas acaba mais um entrando ali. somente, a gente acaba entrando só na linha da despesa do cliente. Isso é muito mal para a gente, né? Total, total. Bom, ficou super claro e é verdade, né? A gente tem um puta de um mar vermelho de quantidade de agências, de players nascendo a todo dia, desde a urgência, as agências estruturadas. Então, assim, na relação como fornecedora, eu sou enxergado como mais um ali dentro. Boa. E esse Exatamente. lance da despesa também é importante, né? Porque ali mostra, aponta, começa a apontar para o segundo ponto que eu ia falar da geração de valor. Por que que essa baixa percepção de valor, ela é uma armadilha que acaba consumindo a agência de uma maneira geral e o dono da agência também? É muito simples, porque ela multiplica o número de trabalhos que nós somos obrigados a produzir no dia a dia, né? Isso faz com que tem que aumentar muito a equipe e com isso a nossa rentabilidade vai para o espaço, né? A gente acaba não tendo mais resultado. Esse é o grande problema que acontece, né? Ou seja, eu sou mais um, por Mais ser um. mais um, é entuchado o trabalho cada vez maior, e eu tenho que ter um time Exatamente. grande para É fazer isso. isso acontecer e minha margem acaba indo para o ralo porque eu não consigo repassar para o cliente. Exatamente, é isso que Boa, acontece. Muito simples. ficou super claro. Bom, já emendando aqui, Ali, fala um pouquinho dos sintomas, até olhando para o que a gente passou, né? Quais são os sintomas que isso gera para o negócio, né? O fato de eu ser encarado realmente como um fornecedor ali dentro, né? O que que isso gera para Da gente? porta para dentro, né? Da porta para dentro, Isso. basicamente o mercado, e aqui eu falo mercado, muitas vezes até seus concorrentes, né? Eles começam a associar você da mesma forma que o cliente te associa, como um mero braço operacional. Então aqui você é um executor e não o cérebro estratégico. E vamos lembrar, né? Uma agência, ela nasce, ou sempre foi o estigma, né, do nascimento de uma agência, da grande geradora de ideias, né, e geradoras de boas ideias. Então, você deixa de ser esse cérebro estratégico, gerador de ideias, e passa a ser encarado como um mero braço operacional. Isso, no fundo, é a gente que sente, né? O cliente começa a agir até sem perceber dessa forma, porque não reconhece valor, que é o outro ponto da equação. Você basicamente só produz aquilo que não gera valor, você só entrega, faz atendimentos de escopo. A sua discussão com o cliente, quando você gera uma ideia, ela nunca cai no valor estratégico, sempre no quanto custa, né? E Sim. não quanto o vai gerar É. realmente de valor. E outro ponto é, você começa a perceber que mesmo aquilo que você faz bem feito, né, e aqui subindo um pouco a questão da execução para o estratégico, quando você até consegue fazer bons planejamentos, mas não tem valor percebido, né? Porque a lente que o cliente já te olha
já é uma lente já corrompida, né? Já é uma lente de eu estou falando com um fornecedor e eu já nem boto fé que esse cara está me trazendo alguma coisa super relevante. Até ouço, entra por um ouvido e sai pelo outro muitas vezes. A concorrência, que muitas vezes não, na grande maioria das vezes, se isso já está acontecendo, você já é nivelado por baixo, né? Então você tá ali com, execução por execução. E aí, se é execução por execução, eu vou no mais barato, né? E aí a margem corrói cada vez mais. Isso já vem dos episódios anteriores, a gente empilhando todos esses sintomas, onde a margem, quando eu não me posiciono ou eu só sou visto como um parceiro executor, a minha margem ela vai se achatando e achata cada vez mais, na verdade, porque como o escopo não para de crescer, como o Carlinhos falou, né? Uma vez que você é um mero executor, eu vou mandando você fazer, e você, para não perder o contrato, vai fazendo. E como que você cresce? Contratando mais gente. E contratando mais gente, com uma baixa margem e sem cobrar mais do cliente, ao ciclo vicioso da ladeira abaixo da margem caindo. Vai te corroendo. Né? Então, ou seja, você só cresce com mais gente, mais volume, mais complexidade. No fim, você não está crescendo, você está se afundando. Então, enquanto... Está inchando, né? Está inchando, né? É aquela coisa é diferente de crescer. A empresa ficou inchada, né? A agência ficou inchada. Exatamente. Então, assim, a ideia que se forma é que enquanto o cliente te vê como um executor, você negocia preço. Quando ele começa a te ver como um parceiro, aí você começa a se dar o luxo de negociar valor. E isso é muito importante, porque são coisas completamente diferentes. Então, esses são os principais sintomas. Né? Na nossa história, foi o que ficou mais emblemático. A gente começa a perceber que a gente está sendo tratado como mais um, né? Como mais um número, como o Carlinhos falou. Você, cara, basicamente, até o respeito começa a ser perdido, né? Até mais do que se eu fosse realmente parte do time do cliente, que é pior, porque como eu sou mais um número num contrato em que, na verdade, ele percebe muito mais obrigações do que um relacionamento saudável, ele vai te tratar ali com louco para realmente trocar pelo mais barato depois. É isso aí. Boa. Você sabe que tem um ponto que você começou a falar, a hora que você começou a falar da criatividade, né? Que é o que espera-se numa agência, numa fábrica de ideias, enfim, seja ideia para qualquer coisa, seja para executar uma criação ou para um planejamento, né, criativo, enfim, coisa do tipo. Mas eu lembro que acho que tem um fator que ele também é bem emblemático da porta para dentro, que é o que isso causa no time, né? Porque a gente percebe que porra, às vezes o time, mesmo sendo com o escopo recortado, ele se esforçou para fazer a melhor entrega que ele poderia. E aí, talvez na troca com o cliente, essa disparidade do que o cliente espera, o que ele está contratando com o que ele espera, gera uma frustração muito grande, porque eles se esforçaram para fazer uma entrega à altura, né? Então isso também acaba tendo impacto na equipe, né? Que vai perdendo aquele brilho de subir a régua, né? A hora que ela tenta subir a régua, ela não consegue alcançar, o cliente não valoriza, ou foi da maneira errada, enfim. Então acho que esse o ciclo vicioso se instala, né? Porque aí a equipe já começa a nem se esforçar, porque já sabe que não vai adiantar. Aí o cliente começa a ver que realmente não vale a pena nem exigir dessa agência, porque ela nunca entrega o que precisa. E aí, pronto, executor, vou trocar. E aí, tudo aquilo que a gente vem falando desde o primeiro episódio, os cancelamentos de contrato, a forma do relacionamento, o desgaste, o turnover de equipe, putz. A busca contínua do novo cliente, né? Exato. É isso, sempre tá no próximo cliente, não tá naquele. E você sabe que assim, o último episódio nosso, gente, para quem tá assistindo aqui, foi falando do teto invisível. Cara, esse cenário que a gente tá falando aqui, ele constrói um teto também, né? Porque, cara, você não consegue crescer estrategicamente. A hora que você vê, você sempre bate ali, é só no escopo, só no escopo. Você não consegue entregar o seu melhor pro cliente, enfim. Vivendo já debaixo do teto aqui. É bem isso, é bem isso. Boa, mas legal, mas tudo tem uma alternativa.
né? Existe meio para tudo, não é para a gente arrancar o cabelo, tem como a gente sair dessa, né? Como que foi essa virada nossa ali? Qual que foi o passo? O que que a gente fez para realmente sair desse cenário? O que que você coloca aqui como um passo a passo para Nossa isso? virada, o nosso twist, né? Então, como todo Boa. episódio, a gente traz os principais pontos de virada que, se bem executados, eu não vou nem exigir aqui nesse momento, não precisa ser bem executado, porque acho que a perfeição você vai na tentativa e erro vai se aprimorando, mas começa a executar, né? Acho que o grande ponto é esse. A gente É a intenção, né? Aprenda e comece a fazer de alguma nós não forma, né? sabíamos fazer tudo bem feito, né? Tem muita coisa que a gente continua, nós somos eterno aprendizes aí, né? Estamos numa jornada eterna de aprendizados e a gente começou de algum jeito, né? E aqui é o highlight das principais coisas que deram certo nessa jornada, que fizeram realmente total sentido. Então, primeiro delas, que se eu estou principalmente sendo tratado como um mero executor, o que eu preciso começar a fazer? Por mais que doa, por mais que eu ainda não seja valorizado pelo meu cliente, é apontar na direção oposta. Então, se eu não quero ser um executor, eu preciso ir para a inteligência, eu preciso ir para a estratégia, eu preciso ir para o lado oposto, começar a investir cada vez mais nisso. Vender inteligência e estratégia, não só execução. Que a execução faça parte dessa venda da inteligência. Então eu vou lá, passo mel na boca, explico, defendo fatos e dados, penso de forma estratégica, vendo minha inteligência e, em consequência, eu vendo a execução dessa inteligência. Isso faz total diferença, tanto na vida da agência quanto na vida do cliente. Então eu transformo visão em produto, crio diagnósticos, uma etapa consultiva, uma inteligência do negócio. Esse talvez seja o mais importante e que não é nada fácil se você não parar para reconhecer que você está sendo tratado como executor. E é óbvio, a gente já sabe que quando está sendo tratado, só que a gente está no automático. Então dá uma parada de bola e inverte o jogo. Vai tentar uma, duas, três, a gente já falou isso também em outros episódios, você pode não emplacar essa venda de cara, mas mesmo que você não a venda, você coloque isso na sua entrega. Coloque isso na execução. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Uma hora o cliente vai falar, tá, alguma coisa mudou na história desse meu fornecedor e agora eu preciso, quem sabe, começar a ouvir ele melhor. Sim. Então, esse é um primeiro. Você sabe, só um complemento nesse ponto antes de você passar. Eu acho que aqui, né, dentro da nossa jornada, foi isso, né, Lê? Porque a gente não cobrava por esse a mais. A gente começou, quando a gente mudou a nossa mente, a forma, porque às vezes fala assim, puta, parece utópico eu começar a cobrar pela visão, pela estratégia, como você está falando. A gente sabe que a gente já passou por isso e que não é. Hoje a gente já se posiciona assim. Mas lá atrás a gente teve que ter uma curva para isso. A gente começou a entregar isso, a gente começou a andar a milha extra, né? Entregar esse a mais. Num primeiro momento, os clientes não compraram esse a mais, mas em algum momento eles começaram a pensar e falar assim: "Opa, algo aconteceu ali dentro." Foi meio que gradativo o processo, né? Mas mesmo que você não venda, e aqui monetariamente falando, isolado esse processo, a sua execução passa a ser completamente diferente, porque você começa a endossar a sua execução com algo estratégico, com alguma visão estratégica e de inteligência que, numa apresentação, numa oportunidade que você tenha, mesmo que seja uma apresentação de um cronograma de execução, você consegue mostrar o porquê, as diferenças de executar dessa forma. E só isso começa a te diferenciar, começa a te distanciar da zona de concorrência do Oceano Vermelho. Você vai ter ainda competidores, porque não se engane, né? Seus concorrentes fazem sim planejamentos, uns melhores, outros piores, mas fazem, dão milhas extras, mas você conseguir conectar as pontas da visão, da inteligência, da estratégia com a execução, começa a valorizar melhor sua execução. Então, nem sempre você precisa começar vendendo, mas com o tempo você vai ficando tão bom nisso que a venda pela venda dessa etapa pode resolver outros problemas do cliente até dentro do próprio cliente.
e não necessariamente dentro do seu negócio. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Você passa a ter uma visão consultiva, né? Esse é o tipo de coisa que o mercado ele valoriza, né? Ele dá valor para isso, né? É isso Não, que faz. e assim, não só o mercado, como o próprio time dá, né? Porque o cara começa a falar assim, opa, antes eu fazia algo Isso. e eu tô sendo impulsionado a fazer, né? Talvez eu não tenha ainda toda a agilidade para fazer isso, todo o entendimento para fazer isso, mas todo mundo quer subir de nível, né? Todo mundo quer evoluir, olhar para o lugar que você está trabalhando e falar, caralho, eu tô sendo desafiado a fazer uma coisa nova, né? Aconteceu muito com a gente, muito bom. Bom, depois é óbvio, né? Ponto 2, não adianta nada eu pensar em inteligência, em estratégia, sem me conectar com a realidade do cliente. Né? Não adianta senão vira aquela conversa de agência maluca, né? Ideias mirabolantes, pouco execuíveis, né? Não dá para executar aquilo, ou se tiver que executar, é tão mirabolante que o cliente tem que contratar um consultor antes de contratar. Não faz sentido. Então, cria essa empatia, esse processo de... Mas já erramos nisso, viu? Vou levantar a mão, porque a gente já errou nisso no passado. Tem planejamentos enormes, mirabolantes, faziam todo sentido na nossa cabeça, e até fazia sentido para o cliente, mas ele não dava conta de colocar em prática, não fazia muito sentido nem financeiramente, e nem em timing, em estrutura. E, cara... Era pouco empático, né? Empático. Então aqui mergulha na realidade, entenda a estrutura, mapeia os atores, as trocas, faça realmente um trabalho consultivo para a hora que a sua estratégia estiver montada junto com a tua execução, ser algo coerente com a vida daquele cliente, com as necessidades que você identificou, e use essas necessidades até mesmo para endossar cada etapa da tua apresentação, do teu cronograma de execução, cada tática que você colocou ali. Então, esse é um ponto número 2. Coloque empatia, essa dose de empatia na tua estratégia. Né? 3, posicionamento. Né? A gente tem batido nessa tecla. Se posicione como um especialista. Não sei de quê, mas você vai ter que encontrar esse DNA dentro do teu negócio, levantar essa bandeira e se colocar realmente como um especialista, porque você vai deixar de ser um generalista, por mais que a sua tática, teu planejamento envolva táticas mais generalistas, em algum momento ali, a tua cereja do bolo, teu DNA tem que ressaltar e falar assim, aqui é onde a gente domina, precisa de tudo isso aqui em volta, mas aqui a gente domina, então aqui eu estou trazendo para você muito mais fatos, muito mais dados. E aí começa a gerar um reconhecimento, né, daquilo que você de fato faz melhor, e o cliente começa a reconhecer isso na prática, nas suas entregas. Boa? Boa. 4. 3 pontos. Para o quarto. Investir em tecnologia de dados. Hoje em dia não dá para se falar em ideias se você realmente não tiver endosso. Então não tem estratégia, não tem ideia, não tem tática, não tem execução sem dados. Até para execução, mera execução, você precisa ter dados. Por que isso vai custar? Por que um plano de mídia? Por que uma mídia, se eu não trouxer impacto, se eu não trouxer sinergia de público, se eu não trouxer informações que de fato endosse aquilo, se prepara, você vai ser comparado com um birozão, vai continuar sendo tratado como um executor, porque você não é capaz de integrar dados com aquilo que você está querendo executar para o teu cliente. Então, não adianta querer exigir muita coisa do cliente, e nem mesmo do teu time, se você não estabelecer uma cultura de dados dentro do teu negócio. E aqui é simples, ainda mais com IA hoje em dia, pede um research, pede um dado, dá um Google, vai num Trends, fácil. Hoje não há desculpa. As barreiras caíram aqui em relação a isso, né, Ale? Hoje você tem acesso a isso, né? E eu acho que esse é um ponto a questão dos dados para a agência, que tem aquela coisa de super proteger as suas ideias, de criar coisas empíricas. Já foi esse tempo, gente. Já foi esse tempo. Agora é em cima de dados. Não é se você gostou ou não da ideia. Essa ela vai ter atratividade para o seu público e como você confirma isso. Exatamente. Ponto. Bom, aqui, né, talvez o último, mas não menos importante, e eu estou colocando por último porque a gente já está no 6º episódio falando de um amadurecimento da cabeça do
saindo de dono, virando empresário, então como que eu me posiciono como empresário, dono de agência nesse negócio? Eu não tenho que estar ali na operação, no microgerenciamento. Eu tenho que estar assumindo um papel de mentor, olhar para esse macro, conduzir e saber que eu estou colocando a minha empresa no rumo certo e como até mesmo, num primeiro momento, fazendo o filtro de como isso chega no cliente. Né? Fazendo o filtro de uma apresentação final, vendo se o tom mudou de executor para um tom de estratégia um pouco mais robusta, uma entrega mais premium. Né? Então aqui é literalmente você colocar diretrizes e metas estratégicas que envolvem o papel desse dono, desse novo empresário, como um mentor dentro dessa operação, para apontar esse caminho. Com todos esses 5, que foi uma das coisas que esse último, né, foi uma das coisas que a gente demorou mais tempo para fazer. Embora a gente se envolvia, o nível de exigência, a gente acabava ainda estando envolvido na operação. Mas a partir do momento que a gente começou a formar lideranças com a mesma mentalidade, com as mesmas preocupações, a gente começa a sair dessa equação e garantir que as duas pontas se fecham, né? A ponta da agência e a ponta do cliente, e eu atuo ali como um mentor nessa etapa. Então aqui o resumo desses 5 passos tente ao máximo não ser mais o braço que execute e seja a mente que direciona e multiplica o lucro do seu cliente. Se preocupa com isso a partir de agora. Como que eu aumento a rentabilidade do meu cliente? Aí você vai falar assim, bom, eu não tenho poder de mexer na precificação, na cadeia de distribuição do meu cliente. Mas, querido, se você deixar de ser um número da linha de despesa e passar a ser um investimento, para gerar valor ali, você está gerando valor. O dinheiro vai aparecer, né? A gente falou em outros episódios, né? Clientes aqui com a gente crescendo 400%, o que não é normal. Não estou falando de 40, estou falando do cliente crescer 400, 4 vezes. É muita coisa. E realmente tem como, né? Se você são bolsos diferentes dentro do cliente, ele está buscando valor, ele está buscando resultado. Se ele tiver isso, não da maneira que você quer entregar, mas da maneira que ele precisa, cara, vai vir o recurso. Quando a gente tira o nosso foco disso, o recurso vem. Mas eu acho que esse ponto final que você colocou, ele é muito legal, porque quando a gente sai de dono, a gente consegue liberar de dono para um empresário, né? Só essa mudança de mindset não tem como a empresa do cara não crescer, a agência do cara não crescer. Tudo. Porque ele vai conseguir, ele tá evoluindo, o negócio dele vai evoluir também. O repertório muda, né? E aqui vem uma perguntinha muda total. Que vale a pena você se fazer, até para saber, né? Medir esse termômetro. Se amanhã o cliente precisar de uma estratégia de negócio, e aqui de negócio, entenda, uma estratégia de comunicação mais profunda, não estamos falando aqui de plano tático, ele vai te chamar ou vai chamar um consultor? Dependendo dessa resposta que você se der, essa resposta já direciona onde você está, né? É a resposta que vale 1 milhão, né? Não, e a gente pode falar aqui, gente, nós passamos por isso, e aqui a gente tem operação, né? Estamos quanto tempo juntos, gente? Bastante tempo. 11 anos, 12 anos. Bastante. 12 anos juntos da virada e, cara, já faz mais, o Carlinhos há mais tempo, que foi o primeiro que passou o bastão, né? A gente veio nisso, mas no mínimo aqui estamos há 4, 5 anos sem estar diretamente ligado à operação. E é possível, sim, né? Às vezes a gente fala, não é possível dentro de uma agência, é possível sim, nós somos provas vivas disso e vale a pena demais. Mas Ale, pegando o gancho agora, para a gente fechar aqui, o que isso gera de ganho? Então ficou muito claro a transição, os sintomas que a gente tem, a virada que a gente pode fazer, mas de maneira prática, aí, o que isso gera de ganho para o meu modelo de negócio, para a minha agência? A agência passa a ser vista imediatamente como essencial para o negócio do cliente. Então, faça essa reflexão. Imagina você tem um negócio, você pode ser cliente inclusive de uma outra agência que tem um DNA que possa te levar para um outro nível. Porque nem tudo se resolve a comunicação 360 ou uma comunicação de nicho. Você pode precisar. O que você
Como você trataria alguém que, quando abre a boca ou se aproxima de você, te coloca num próximo nível, ou te acende uma luz, ou te traz de verdade uma solução? Isso torna esse parceiro essencial. Você vai consultá-lo a partir de agora. Eu posso nem contratar, mas eu vou querer ouvir. E o que você precisa nesse momento é estabelecer esse nível de confiança e relação. Então, imediatamente, quando você começa a se posicionar, cumprir aquele 5, começa a colocar aquilo em prática, você passa a ser essencial para o negócio do cliente. Primeira coisa. Segundo Boa. ponto, aumento de margem. Porque você começa a conseguir emplacar projetos com teor mais estratégicos e você já descola da linha da operação pura, onde você só cresce com mais gente, porque agora você consegue agregar valor em vendas com o mesmo time que você tem. Você consegue cobrar mais, porque a sua entrega não é mais sobre braço, é sobre inteligência, sobre estratégia. Então isso muda muito o game. E aqui a gente está falando de margem de, no mínimo, 30%, 40% num projeto extra, num negócio apartado daquilo que você já tem muitas vezes como um FII, tá? Fora o aumento de FII. Total. Inevitavelmente, o relacionamento de longo prazo, né? Fora os tickets, né? O ticket também sobe, né? Você falou em aumento do fio, o próprio ticket do projeto em si, ele acaba Aumenta o valor, aumentando, sim, né? sem dúvida. Por fim não, né? Mais um ponto aqui é o LTV, né? A sua relação de longo prazo. Então você começa a quebrar recordes, né? Naquele tempo de encerramento de contrato, consegue gerar novas renovações, porque agora você não é mais um na cabeça nem na planilha do cliente. Então, com certeza seu LTV aumenta. A sua operação fica muito mais leve, sustentável. Isso, obviamente, já começa a liberar o tempo do dono para que ele foque exatamente em fazer as coisas acontecerem nesse próximo nível, né? E a sua cultura fica muito mais forte. Como todos os episódios a gente traz as dores, e quando a gente combate essa dor, é inevitável o reflexo não cair na cultura. Na Então, você cultura. transforma uma cultura Boa. com um time muito mais engajado e menos rotatividade. Muito, muito, muito bom. Olha, para mim ficou super claro que vale a pena virar um parceiro de negócio e sair dessa relação só de fornecedor, né? Foi o que a gente passou e aqui foi exatamente o passo a passo que a gente seguiu internamente. Carlinhos, Ale, vocês têm algum recado final? Eu queria deixar 2 recadinhos aqui, porque a gente se esquece muitas vezes do porquê que o cliente está chegando na agência. E aqui eu estou falando da agência ideal. O cliente, ele não está comprando tarefa, gente. Ele não está comprando uma lista de escopo. Ele está comprando impacto. Impacto na comunicação, impacto no resultado dele, impacto no negócio dele, no branding dele. Ele não quer saber da sua tarefa, da quantidade de tarefa, quanto que você cobra de uma tarefa. Ele não quer saber disso. Ele quer saber o seguinte, cara, eu estou acertando a minha contratação, esse cara vai virar um ROI para mim? É isso. Executar mantém, obviamente, você vivo, porque sem execução, cara, não tem jeito. Você vai lá, vende uma ideia mirabolante e não executa, não funciona. Mas é a estratégia que vai te tornar indispensável. Esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês. Sensacional, sensacional. Eu acredito demais também nisso. E você, Carlinhos? Bom, eu acho que assim, a gente tem que aprender que as entregas pontuais e bem delineadas, elas que vão fazer diferença em nossas vidas, né? A gente sair aquele lugar comum e partir a vender aquilo que nós somos, ao que nós somos mais capacitados, qual o nosso melhor dom, qual o melhor nosso objetivo, né? Para resolver os problemas do cliente, né? Então, às vezes, a gente traz soluções para o cliente que ele nem estava imaginando e elas acabam acontecendo naturalmente depois de uma imersão no que nós fazemos dentro do trabalho, né? Então, é isso, a gente tem que ousar, a gente tem que trabalhar muito para chegar a ser esse parceiro econômico, vamos assim dizer, do nosso cliente, né? Que ele veja resultado e ele venha ganhar com isso. É isso. Boa. Boa. Muito bom.
É isso, pessoal. Chegamos ao final do 6º episódio. Se fez sentido para vocês, compartilhe aí com amigos, donos de agência, executivos do mercado. Espero que vocês também vejam os episódios anteriores, porque cada um deles tem uma chave especial e a gente se vê na próxima semana. Super obrigado. Valeu. Valeu, Valeu, gente. pessoal. Um abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.